ouvir a sua voz. Que momento alegre, irmãos, de nós compartilharmos a palavra. O texto de hoje, e se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta em Lucas 17, porque porventura nós vamos voltar a ele em algum momento da mensagem. Ele reflete uma preocupação de Jesus constante, a preocupação de treinar os seus discípulos para uma vida triunfante. Jesus não foi apenas um líder, mas foi de fato o líder por excelência. Todas as coisas que Jesus fez ao seu tempo, há 2024 anos atrás, inspira líderes ainda na nossa geração. Isso não é incrível? Eu fico incrível. Por exemplo, métodos de ensino de Jesus, como o uso de parábolas para fragmentar melhor a mensagem e para contextualizar os seus ensinos com cenas do cotidiano, para que aquilo que ele estava querendo impregnar no coração dos seus discípulos ficasse de fato servindo como se fosse uma cola. Ainda hoje é utilizado como um método de instrução e de preparação por lideranças que querem ser eficazes com seus liderados. Mais do que palavras, Jesus ele usou do próprio exemplo, porque alguém disse que palavras influenciam, mas o exemplo arrasta. Uma das coisas que mais me impressionam no ministério de Jesus Cristo foi que, percebendo a importância da obra que ele tinha e do desafio hercúleo que vinha pelos dias vindouros, antes de fazer o seu primeiro milagre, antes de realizar a sua primeira prédica, antes de fazer o seu primeiro sinal, Jesus foi separando 12 apóstolos para andar com eles, porque ele tinha consciência de que sozinho ele não conseguiria estabelecer o plano que Deus projetou para que a sua vida instalasse aqui na terra. Ele apenas seria aquele que daria a partida no plano, e assim o foi. Foi escolhendo em primeiro lugar os 12 e dando a eles o direito de conviver intimamente com ele durante aqueles 3 anos intensos do seu ministério, que ele foi preparando 12 homens, que depois esses 12 homens indoutos, limitados, às vezes com capacidade intelectual baixa, temperamentais, instáveis nas suas emoções, mas que exaustivamente treinados por Jesus Cristo, espalhou o evangelho por todo o mundo. Não existe nada organizado no mundo que seja maior do que a igreja de Cristo. Eu fico impressionado com a visão que ele tinha em um tempo em que visões era alguma coisa muito limitada. Se você se impressiona que existe uma igreja espalhada por cada canto desse mundo, pregando o evangelho, anunciando a paz, alguém orando por um milagre, por uma cura, se você se impressiona que aqueles 12 homens inspirados em Jesus Cristo conseguiu ir tão longe, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, que soube fundamentar um conceito de liderança eficaz. Aqui ele estava em uma imersão de treinamento, não era para uma multidão que ele estava pregando, isso aconteceu muitas vezes no seu ministério, mas aqui ele falava direto com os seus 12 apóstolos. E dentro dessa fala de Jesus, nós temos em Lucas 17:3, uma recomendação de Jesus Cristo. Olha o que ele diz: tomem cuidado de vocês mesmos. Vamos repetir? Tomem cuidado de vocês mesmos. Por isso, nessa noite, nós vamos refletir sobre essa recomendação de Jesus. Tome cuidado de si. É o tema da nossa mensagem nessa noite. Penso que Jesus, quando reuniu os 12 discípulos para essa meditação, para essa instrução, ele tinha como base fornecer alicerces para que eles tivessem na continuidade do seu ministério um sucesso ministerial, um triunfo ministerial.
E eu, quando fico pensando no objetivo de Jesus, nessa imersão com os seus discípulos naquele dia, eu fico lembrando que como eu comecei a minha jornada cristã. Eu tinha 18 anos quando eu me converti, e o Evangelho entrou na minha vida assim de forma poderosa e milagrosa, porque eu não tinha por herança uma tendência religiosa. Eu não tive pais que foram crentes, eu não tive família próxima de mim que foram crentes, mas o Evangelho foi se assenhorando e se aproximando de mim desde que eu era pequeno. Eu me lembro que a primeira vez que o Senhor falou ao meu coração, eu tinha 9 anos de idade, quando uma secretária crente começou a trabalhar na casa de meu pai, e ela me pediu para contar uma historinha bíblica para mim. Na primeira noite que ela estava lá, e ela contou a história de Davi, e ela disse, da mesma forma que Deus chamou a Davi, quando ele ainda era jovem, eu fui comissionada para passar um tempo aqui na sua casa, e fui comissionada por Deus, porque Deus tem um plano na sua vida, você vai ser um pastor, e Deus me mandou passar esse tempo anunciando isso a você. Eu não entendia absolutamente nada do que ela estava falando. A história de Davi me pareceu muito interessante, porque era um super-herói bíblico, né? Alguém que era muito pequeno, franzino, mas venceu um gigante chamado Golias, e foi exatamente isso que no auge daquela conversa dela, naquela primeira noite comigo, ela me contou. Contou que ele era pastor de ovelhas, que Deus chamou ele pequenininho, mas com 18 anos, depois de muitas tentativas de Deus se aproximar de mim, e com a conversão de Andréa, quando nós namorávamos, que o Evangelho realmente, de fato, entrou na minha vida. Porém, depois de tomar aquela decisão, fruto de uma experiência sobrenatural que eu tinha tido, num hotel que eu estava hospedado, com um Novo Testamento dos Gideões, eu tomei a iniciativa de entrar dentro de um templo, porque quando eu ia passando dentro da Assembleia de Deus do Farol, o pastor estava lendo exatamente aquele texto que eu tinha tido aquela experiência sobrenatural no hotel. Eu entrei, e Deus ali falou comigo profundamente, e eu entreguei a minha vida e o meu coração a Jesus. Mas eu não posso dizer que os primeiros dias foram fáceis. Os primeiros dias nunca são fáceis. A gente tira pelos primeiros dias de um bebê. Eles são dias que os cuidados são intensos da mãe, do pai. Um bebê não sabe comer, não sabe tomar banho, não sabe se limpar. Assim é um novo convertido. Mas assim, desde o começo, eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. Eu tinha uma sede de Deus profunda, e Deus foi me instruindo naquilo que eu devia fazer, e como eu poderia estabelecer um norte de triunfo na minha vida. E eu lembro que a primeira decisão que eu tomei na minha vida foi a decisão de ter encontros regulares, diários com Deus. Percebendo as pressões que estavam vindo de todos os lados, na faculdade, muitos amigos me chamando para sair, para beber, para ir para bares, primos com os quais eu tinha relacionamento intenso, e que a gente saía muito para beber, para diversões que eram não recomendáveis para um cristão. Mesmo meu pai, que quando soube que eu era crente, começou a fazer uma pressão terrível para eu abandonar o Evangelho. Ele passava dentro do quarto que eu dormia, eu ainda era solteiro, né? E ficava o tempo todo me insistindo para eu voltar a fumar. Era um negócio do outro mundo. Eu disse, não, para que eu possa sobreviver a essas primeiras pressões, eu quero aprender com Jesus o que ele fazia. E Jesus me ensina na sua palavra exaustivamente que o segredo de todo o triunfo do seu ministério, de tantos sinais que ele fez que encantaram o mundo, de tantas curas e prédicas maravilhosas, ele fazia isso não porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele aprendeu a ter uma comunhão íntima e diária com Deus. Eu fiz um pacto naqueles dias. Eu disse para Deus, antes que eu coma qualquer pão físico, eu quero prometer a você que eu quero me alimentar da palavra de Deus. E todos os dias eu acordava cedo, 5 horas da manhã, orava um tempo, me alimentava da Bíblia um outro tempo,
tempo, aí depois eu ia tomar banho, me preparar para ir para o trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar na minha vida, eu tinha 16 anos de idade. Gente, aqueles encontros com Deus, inspirados nos encontros que Jesus tinha, foram a causa e o primeiro pilar de todo o triunfo e estabelecimento das vitórias que Deus daria naquela aproximação que eu estava tendo com Deus. Quando nós vamos a Lucas 5:16, a Bíblia diz que Jesus procurava se manter afastado das multidões, indo a lugares solitários, onde ficava a sós com Deus orando. E você vai ver que esse texto é um texto recorrente nas Escrituras Sagradas. Jesus tinha prática regular de orar diariamente. Cenas incríveis que ele realizou eram precedidas por momentos de oração na madrugada. Naquele dia em que ele foi ter um encontro, por exemplo, com os discípulos, que ele foi caminhando por sobre as ondas do mar, tinha passado uma madrugada orando. Eu percebi que o primeiro pilar de triunfo da vida de um cristão é ter comunhão diária com Deus. Essa comunhão que você tem quando você está na igreja, esse contato com Deus que você tem com os louvores, com a palavra, eles são inspirativos, eles são coordenadores de uma vida cristã organizada, mas você vai ter que todos os dias na sua casa reservar um tempo diariamente para você passar a sós com Deus. As experiências que nós compartilhamos aqui uns com os outros no exercício da nossa fé a cada culto, elas não são tão marcantes quanto as experiências personalíssimas que alguém tem no quarto da sua casa com Deus. Eu tive já experiências tão fortes com Deus, fruto dessa intimidade que desde o começo da minha fé, Ele me incitou a desenvolver, que isso estabilizou toda a minha comunhão com Deus e a minha decisão de nunca mais me afastar da presença de Deus. Quando Jesus ele se reunia com os discípulos, entre outras coisas, ele se reunia para orarem juntos, para servir de modelo e inspiração para a vida de homens que iam ser condutores e continuadores. Porque hoje nós somos os apóstolos e os discípulos do momento. Nós estamos dando continuidade à instalação do reino de Deus no coração das pessoas, da mesma forma que os 12 iniciaram a fazê-lo quando Jesus esteve treinando eles e capacitando eles para que eles pudessem fazer aquilo. O desafio agora parece ser ainda mais difícil, porque o mundo está superpovoado de pessoas, e quando você vai olhar para quem está à sua volta, você vai perceber que existem muitas pessoas precisando da presença de Deus em seus corações. E a quem Deus vai usar para que essas pessoas possam ser tocadas, transformadas, restauradas, e que possam ter uma decisão de se encaminharem na direção de Deus, vai usar você. Você é o instrumento que Deus tem nessa geração para transformar pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não vai lograr êxito se você não reservar um tempo todos os dias para ter comunhão com Deus. Isso é necessário para que a sua fé esteja alimentada. Seus pais, quando você era jovem, não precisava dizer a você que você precisava se alimentar 3 vezes por dia. Indutivamente você sentia fome, você ia à mesa nos horários convencionados para a sua alimentação. Eu gosto do livro de Daniel em muitos aspectos, mas tem um aspecto da prática devocional de Daniel que me inspira a vida desde que eu sou novo convertido. O fato de que ele, sendo exilado, não estando morando na sua cidade natal, no seu país, ele nunca perdeu a sua intimidade com Deus, ainda que não houvesse sinagogas naquele local, que não houvesse cultos regulares. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia.
Da mesma forma que ele sentia uma necessidade biológica de se alimentar fisicamente, ele percebeu que a alma e o espírito dele só se projetariam no meio daquela geração se ele desse à alma e o espírito a mesma chance que ele dava à sua carne de se alimentar 3 vezes por dia. Que a vida de Daniel, que já inspirou a vida de tantas vezes, de tanta gente, melhor dizendo, inspire a sua vida. Que você tenha momentos regulares, diários com Deus, e quem sabe até, como Daniel, 3 vezes por dia. Essa intimidade, esse contato de Daniel com Deus era tão intenso, que o inferno levantou um estratagema poderoso para inocular essa sede que Daniel tinha de estar orando 3 vezes por dia, a ponto de que pessoas incitaram o rei a colocar uma lei para que por um tempo Daniel ou qualquer uma outra pessoa não estivesse pedindo absolutamente nada a ninguém, nem a uma divindade, senão a figura do próprio imperador, que era divinizado pela população daquele país naquela época. Ter contatos regulares, diários, na minha vida, ajudou a fundamentar a minha fé, ajudou a alimentar a decisão que eu tomei na vida de ser um cristão. Você veio aqui para aprender isso. Se você quer ter uma vida cristã triunfante, todos os dias você precisa estar bem fundamentado. Jesus, que era filho de Deus, precisava fazer isso. Todos os dias tinha que estar orando. Imagina você. Um segundo princípio ensinado por Jesus Cristo, que nós precisamos tê-lo bem desenvolvido na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida cristã desenvolvida, estabelecida e triunfante, é o princípio do cuidado com as portas de entrada da nossa vida. E nós temos várias portas de entradas, que podem, se não gerenciadas, contaminar o nosso coração. Eu não estou falando aqui daquelas portas naturais, que também são portas de entrada, olfato, paladar, visão, audição, são portas de entrada, mas eu estou falando sobretudo das portas de entradas espirituais que nós temos dentro da nossa compleição de seres criados por Deus, à sua semelhança, e de sermos alma, corpo e espírito. A nossa alma é vulnerável a sentimentos, e esses sentimentos muitas vezes nos projeta a portas que, se não houvermos estabelecido uma vigilância naquilo que entra na nossa alma, nós vamos certamente entrarmos em dificuldades muitas vezes. Eu gosto de Jesus, porque a sua vida nos inspira o exemplo. O texto bíblico poderia nos fornecer uma base quase infinita de portas de entradas que Jesus Cristo teve que guardar na sua vida, para que o seu ministério se estabelecesse de forma triunfal. Mas eu quero escolher apenas uma porta, porque essa porta certamente é uma porta que todos nós temos abertas na nossa alma e no nosso coração. A porta da insegurança, a porta da instabilidade. Quem nunca sentiu insegurança ante as vicissitudes que passa na vida? As incertezas de cada dia muitas vezes produzem no nosso coração comichões de insegurança. Às vezes, quando olhamos para o futuro, ficamos preocupados com o que possa vir. Eu hoje estava com o meu neto, depois do shopping aqui, nós fomos almoçar juntos, e eu quis sondar o seu coração, e eu disse: um dia Deus apareceu para Salomão e deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Vamos supor que você hoje fosse o Salomão dessa geração, e vamos supor que Deus aparecesse a você. O que você pediria a Deus? Eu chorei. Eu estava com ele no shopping, me encaminhando para o restaurante. Nós tínhamos nos dividido. André foi com Camila e Fernando colocar a outra neta minha num slime, e eu estava com o Nandinho só.
E ele disse: eu não tenho dúvida do que eu pediria. E rapidamente, sem precisar pensar ou meditar, ele disse: a primeira coisa que eu pediria a Deus era que eu queria ver meu pai tendo experiências profundas com Deus, para que nunca ele tivesse uma fé superficial. Ele já percebeu que a fé do pai é superficial. E ele disse para mim: eu queria ver meu pai de fato se entregando de forma plena na presença de Deus. Segunda coisa que eu pediria a Deus para visitar o meu futuro e estabelecer um futuro bem ordenado, bem construído e feliz. Terceira coisa que eu pediria a Deus: eu queria ter o mesmo nível de intimidade com Deus que você já aprendeu a ter. 12 anos de idade, já sabe o que pedir a Deus para uma vida triunfante. Naqueles dias em que eu estava firmando a minha fé, eu percebi que uma das coisas que eu tinha que pedir a Deus era que Deus me ensinasse a guardar as portas de entrada no meu coração. E Jesus, ele fez uma leitura poderosa da insegurança que estava abatendo o coração dos seus discípulos. A despeito de que a Bíblia Sagrada toda tem muitos textos que nos assegura que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos debaixo de um ser soberano, que é poderoso para nos dar estabilidade e segurança. As experiências de cada dia nos levam a circunstâncias que podem produzir insegurança no nosso coração. Quem nunca um dia passou por uma oportunidade de bater uma porta de emprego, passar por uma seleção e não ser o escolhido? Quantas vezes um bom profissional não foi demitido de uma empresa por circunstâncias alheias à sua eficiência e à sua dedicação? Quantas vezes uma enfermidade não produz um temor no coração de alguém, não leva a pessoa a ter receio de que uma morte dolorosa possa estar se avizinhando junto com aquela enfermidade? A insegurança, ela é uma manifestação latente do nosso coração e nós temos que aprender a viver confiando em Deus. O salmista disse no Salmo 32 e no versículo de número 8, que Deus, se manifestando a ele, disse: não esteja inseguro, porque eu guiarei você, não pelo caminho. Um guia pelo caminho você pode encontrar muitos, alguém que aponta: olha, o melhor caminho é aquele, a melhor estrada é aquela. Mas Deus estabeleceu aqui, nesse contato que teve com o salmista, que ia guiá-lo pelo melhor caminho. Não só guiá-lo pelo caminho, mas guiá-lo pelo melhor caminho, para que a sua vida se estabelecesse em triunfo. Nesse salmo, ele diz assim: eu lhe darei diariamente conselhos, que fundamentará a sua vida na minha presença. Gente, que coisa maravilhosa é você ter alguém que te aconselhe nas horas de instabilidade na vida. Na hora que você precisa tomar uma decisão, na hora em que você precisa firmar o seu coração em algo que possa produzir em você decisões que possam te levar a um futuro que aparentemente possa estar instabilizado. E Deus está manifestando um contrato com o salmista, dizendo: eu serei o conselheiro da sua vida. Mas que isso, ele diz assim: eu cuidarei pessoalmente de você. Olha que coisa interessante. Nós temos nesse salmo 3 ideias incríveis. Deus comunicando que nos ensina o melhor caminho, que vai ser conselheiro da nossa vida e que vai cuidar de nós. Mas mesmo assim, sabendo que esse é um contrato de Deus com o crente, ainda somos instáveis. E os discípulos, eles tiveram uma manifestação de instabilidade que era muito natural ante a decisão que eles tomaram. Jesus passava por eles e dizia: venham após mim e me sigam. Foi assim que Jesus arregimentou aqueles 12 para estar sendo ministrados, orientados,
aconselhados e preparados para a continuação do seu ministério. Mas quando Jesus fez isso, arrancou-os de suas profissões. Era de lá que eles arrancavam o salário que sustentavam as suas casas. Eu lembro de Pedro que Jesus disse assim: você não vai mais ser pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E Pedro teve que deixar a sua companhia de pesca, porque ele tinha alguns barcos ao lado. Atrelou os barcos no cais e dali para frente não ia mais pescar peixes. Ia ser apóstolo, ia ser discípulo, pastor do ministério de Jesus Cristo. Mas viver de quê? Jesus nem conversou com ele sobre isso. Tinha um que era chefe da coletoria, era funcionário público de alto escalão. E Jesus passou, chamou ele deixou o birô que ele estava arrecadando impostos e foi seguir Jesus Cristo. Agora, contextualizando aquilo tudo, pensa que naqueles primeiros dias, quando eles chegavam em casa, que contavam os milagres e as prédicas maravilhosas, os sinais que estava vendo Jesus fazer, de fato as suas esposas e filhos ficavam encantados. Mas a pergunta que ardia no coração da família era: certo, tudo isso é maravilhoso, mas o que vai encher a nossa barriga, papai? Porque você parou de trabalhar para seguir Jesus. Porta da insegurança visitando o coração dos discípulos. Jesus, percebendo isso, ele vai ministrar uma palavra poderosa, que está inserida em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 31 ao 34. É curioso porque, ao ministrar essa palavra, Jesus ele podia ter utilizado exemplos maravilhosos de como ele estabeleceu a prosperidade na vida de homens que lhe foram fiéis. E casualmente, aqui ele chega a citar Salomão, mas a referência de citação de Salomão nesse texto não é direta. Ele podia ter dito: olhem para Salomão, ele era filho de uma mulher que não merecia ter o seu filho como herdeiro do trono de Davi. E a misericórdia de Deus entrou na história de Salomão, e entre todos os filhos de Davi, ainda que ele não fosse o primogênito, ainda que o casamento de Davi com Batseba tenha se dado em circunstâncias nebulosas, mas para estabelecer uma história de perdão, eu estabeleci Salomão como sucessor de Davi e tornei-o o maior rei que Israel já teve em todos os tempos. Mas não é essa a referência direta que Jesus faz para estabilizar o coração dos discípulos que estavam instabilizados pelo medo de, tendo deixado tudo para seguir Jesus, não tivessem do que comer. Jesus olha para os lírios do campo e vai fazer uma referência indireta a Salomão. Ele diz para os discípulos nesse texto: vocês estão instabilizados, se preocupando com o que vai comer e vestir amanhã. Certamente Jesus recebeu uma revelação da pressão que eles estavam recebendo em casa. As esposas que gostam de roupa nova, as mulheres que gostam de roupa nova sempre, levanta assim a mão. Quem que é mulher que não gosta de roupa nova? Levanta a mão. Quem não gosta de roupa? Tá, todas gostam. Não houve uma que tenha levantado a mão. Ah, foi? Não gosta de roupa nova? Não? Tanto faz? Você é um hiato no meio de uma grande plateia que ama roupas novas. Quase todo mundo gosta de sentir bonito, né? E eu fico pensando, por exemplo, que às vezes, quando você passa numa vitrine de uma loja, você vê uma roupa bonita, o preço até não cabe no seu orçamento e você sabe que não pode comprar aquilo. Mas eu já vi mulheres entrarem num provador de uma loja, pegar aquela roupa, com consciência de que não deve comprar para não endividar o seu orçamento, mas pelo menos ela dá uma vestidinha, se olha no espelho, tira uma foto e diz feliz pelo menos por 1 minuto. Jesus disse para os discípulos: olha,
nem Salomão, olha a referência indireta, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de uma forma tão bela quanto os lírios do campo. Quem alimentou os lírios do campo? Quem fê-los sobreviver? Quem fez chuva aguar a sua terra para que eles não morressem de desidratação? Deus. Jesus estava fechando no coração dos discípulos a porta da insegurança. A porta de entrada da insegurança muitas vezes tem estabelecido instabilidade na vida de muitas pessoas. Mas essa é só uma fagulha da porta de entrada, porque a porta de entrada é bem robusta. Você tem que aprender a vigiar o que entra dentro de você. Às vezes um conselho que aparentemente bem intencionado por uma pessoa, pela porta de entrada entra, pode servir de destruição para você. Eu lembro do conselho que a mãe de Jacó deu para ele: meu filho, o seu irmão vai receber a bênção da primogenitura hoje, você precisa se passar pelo seu irmão. Olha que conselho advindo do mal. A mãe aconselha o filho a mentir para o pai, em uma transferência que era puramente espiritual. Ela, sem temor de Deus, ela manda o filho receber uma bênção que era para ser dada ao seu outro irmão. Aquele conselho foi uma porta de entrada não vigiada por Jacó, que lhe custaria um preço de muitos anos de atraso na sua vida, do plano que Deus queria estabelecer sobre ele. Quais são as portas de entrada que são frágeis no seu coração? Você, melhor que ninguém, sabe aquilo que instabiliza as tuas emoções. Um outro pilar que eu descobri que precisava ser bem gerenciado na minha vida, se eu quisesse viver uma vida espiritual de triunfo, era o pilar daquilo que sai do meu coração. Se eu tenho que ter cuidado com aquilo que entra, eu também tenho que ter cuidado com aquilo que sai do meu coração. Quantas vezes, por exemplo, você não se já prejudicou por causa de pensamentos não gerenciados, que se materializaram em ações não aprovadas por Deus e não direcionadas por Deus na sua vida, ações que você não filtrou na oração, que você não filtrou no jejum? Sim, senhor, sim, senhora. Muitas vezes nós precisamos disciplinar a nossa carne com jejuns, porque o jejum ele tem a capacidade de aumentar a nossa sensibilidade para ouvir a voz diretiva de Deus. Quando você se estabelece em um propósito de fazer jejuns, sua visão fica aguçada, seu coração está conectado com Deus, sua carne aprende que não é ela que tem domínio sobre e controle sobre as suas emoções, sobre as suas decisões, sobre as suas falas. Quantas vezes uma fala que começou em um pensamento mal elaborado, não saiu da sua boca, portas de saídas não gerenciadas, e aquilo não causou prejuízos profundos na sua vida. Jesus, em todo momento do seu ministério, esteve sendo vigiado naquilo que falava. Os religiosos, enciumados de tudo aquilo que ele fazia, queriam pegá-lo em alguma contradição. Me lembro de um dia que Jesus estava na sinagoga, no dia de sábado. E quando ele chega lá, no meio do culto, ele vê um homem que tem uma mão que parece ter sofrido um acidente profundo, talvez em algum objeto cortante enquanto ele trabalhava. O homem tinha uma mão com uma deficiência. Eu tenho um pai que já teve 2 problemas em um dos braços. Alguém diz assim: um raio não cai na mesma cabeça 2 vezes. Cai, irmãos. Quando meu pai era jovem, ensinando uma pessoa a dirigir, com o braço para fora da porta do carro, aquela pessoa não tinha habilidade na condução do carro, o carro virou por cima do seu braço.
Naquela época a medicina não era tão evoluída. Ele passou meses com a sua mão colada no seu ventre para transferir pele da barriga para a mão. Imagina que processo doloroso não foi aquele. Ele conta que para sobreviver às dores que ele passava naquele momento, de vez em quando ele ia para a ala de queimados do hospital, porque ele via pessoas em uma circunstância pior do que a dele, e aquilo servia de alento para o seu coração. Para depois de um tempo em que ele teve a transferência da pele da barriga para a mão, sendo concluída, o médico passar o bisturi e separar a mão do abdômen. Meu pai tem um pouco da mão na barriga e um pouco da barriga na mão. Por isso a pele da sua mão é bem fofinha. É gostoso pegar na pele da mão desse braço acidentado do meu pai. Muitos anos depois, ele, com a sua mão presa em um parol de moenda, parol é o tubo de contenção para acidentes que existe numa moenda de açúcar. Moenda é aquela peça grande por onde a cana passa e é esmagada, na usina Porto Rico. O ponteiro, que era um homem que operava a ponte rolante, estava vindo com a moenda para descer ali, a usina estava quebrada, eles estavam moendo a moenda, e na hora que a moenda estava sobre ele, o cabo de aço pocou, só deu tempo dele tentar pular, mas enquanto ele tentava pular, a moenda pegou em 2 dedos da sua mão e decepou 2 dedos da sua mão. O mesmo braço do primeiro acidente. Mas nunca gostou de camisa de manga comprida. Disso, de certa forma, projeta. Quando que ele fosse carpinteiro, por exemplo, e pegasse em toras de madeiras pesadas, como ele ia fazer isso depois daquele acidente? Quando Jesus viu aquele homem com aquela mão, percebeu a dor que estava intrínseca no seu coração e que marcara a existência da sua alma pelo fato simples de que um dia ele fora acidentado e perdera parte da sua mão. Os fariseus, quando perceberam que Jesus estava olhando para aquele rapaz, ficaram pensando, será que ele vai fazer uma cura? É sábado. Eles começaram a associar cura é trabalho, e judeu não trabalha dia de sábado, cumprindo a lei de Deus. Eles provocaram a Jesus porque queriam pegar na porta de saída do coração de Jesus o que ele diria diante daquela dificuldade. Eles disseram, Jesus, é lícito curar em um dia de sábado? E quando lançaram essa pergunta para Jesus, Jesus devolveu com outra pergunta. Vocês todos têm animais. E quando uma ovelha cai num buraco no dia de sábado, vocês deixam ela presa no buraco ou vocês vão socorrer aquela ovelha? E provocativamente Jesus diz assim, o que é mais importante, uma ovelha num buraco ou uma vida sofrendo por causa de um acidente que o impossibilitou de trabalhar em uma época que não tinha planos sociais de governo que pudesse estabelecer uma ordem de sustento para a sua casa? E Jesus, não intimidado com aquela porta de saída que estava sendo vigiada, chamou aquele homem e dando uma demonstração de que um animal ou um patrimônio, porque quando eles iam socorrer uma ovelha, eles iam porque não queria ter depreciação do seu patrimônio. Quantas ovelhas eu tenho? 100, eu não quero ficar com 99. Ia lá socorrer. Jesus, mostrando que o ser humano é muito mais importante que uma ovelha, olhou para o homem e disse, estenda a sua mão. Quando ele estendeu, as 2 mãos estavam da mesma forma, a mão estava sarada. Que coisa, irmãos. Portas de saídas vigiadas o tempo todo, e se você não aplaude a um Deus que cura uma pessoa que foi acidentada trabalhando porventura, ou quem sabe teve uma disfunção na sua formação, ainda quando estava no ventre da sua mãe, quem sabe, você não vai aplaudir em momento nenhum. Quantas vezes você já não se prejudicou por causa de portas de saída do seu coração? Quer estabelecer uma vida cristã de forma vitoriosa, triunfal? Estabeleça comunhão diária com Deus.
tenha contatos intensos e regulares com Deus, como teve Daniel. Vigie nas portas de entrada do seu coração, mas vigie também nas portas de saída. Eram essas ministrações que Jesus dava aos seus discípulos naqueles dias. E naquele momento em específico, irmãos, ele ia ministrar uma mensagem de autocuidado. Na nossa geração, o autocuidado virou tema da moda. As livrarias estão abarrotadas de livros de ajuda. Mas autocuidado e autoajuda são duas coisas que parecem iguais, mas são distintas. Autoajuda parece que você vira senhor de si mesmo. Autocuidado revela as fragilidades da alma humana, e é Deus nos avisando: você precisa ter cuidados especiais na sua vida para que você viva uma vida de triunfos. E quando Jesus, que foi o criador da doutrina do autocuidado, estabeleceu essa doutrina naquele dia, quando ele, olhando para os discípulos, ele disse assim: vocês precisam cuidar de si mesmos. Ele estava invertendo uma ordem natural das religiões, porque os religiosos, eles pensam assim: se eu quero agradar a Deus, eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que orar pelos enfermos. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que visitar pessoas que estão desvalidas na rua com alguma assistência social, com algum pão, com algum café, alguma sopa. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E Jesus, ele disse para os discípulos: se você pensa em agradar a Deus, você tem que primeiro aprender a cuidar de si mesmo. Porque se você não aprendeu a cuidar de você mesmo, como é que você vai cuidar dos outros? E é interessante, por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, porque agora eu vou voltar a ela. Lucas capítulo 17. É interessante, irmãos, que Jesus, ele nos dá um elemento para nós pensarmos nessa ministração que está fazendo aos discípulos. Porque ele estava recomendando que eles tivessem cuidado de si mesmo. E ele revela que o problema para que esse autocuidado precisa ser desenvolvido dentro de nós é o pecado alheio. Mas não porque o pecado alheio tenha influência de nos levar a pecar também, que tem. Inclusive, Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 13, nos fala sobre o poder que uma pessoa perdida tem de nos levar a cometer os mesmos pecados que ela comete pela lei da influência. Você já foi convidado para fazer alguma coisa que você sabe que não é lícita diante de Deus? Que se você fizer, você está se descaracterizando? Todos os dias o diabo levanta alguém com um pensamento de fazer você se descaracterizar. E tem uns que são perniciosos, que quando você cai naquela isca que ele colocou, ele olha para você e diz: oh, mas tu não é crente, e como é que tu está fazendo isso? Ainda escarnece da falta de vigilância nossa. Mas Jesus, ele quando está ministrando o autocuidado aqui, ele não está falando do pecado que o irmão ou que alguém comete que pode por influência alcançar você. Porque esses pecados que outras pessoas cometem, por mais que tenham um poder de influência, é fácil de ser gerenciados. É fácil de você dizer: isso não é para mim. Muitas vezes na minha vida, centenas de vezes, milhares de vezes, eu já tive que gerenciar circunstâncias e dizer: não, aí, pensa numa coisa, tu é crente, cara, isso não dá para você, se afaste disso. Isso é fácil. Mas Jesus fala de um outro tipo de pecado, do pecado do irmão contra você. Aí o negócio vira problema de primeiro grau.
Enquanto alguém está pecando lá na vida dele e não está afetando você, isso não diz respeito diretamente a você. Enquanto Jacó vivia de forma errante, trapaceando os outros, o Esaú não se prejudicou. Mas quando o pecado de Jacó atingiu a Esaú, aí a casa caiu. Quando Jesus diz que nós devemos cuidar de nós mesmos para a nossa autopreservação e para que tenhamos uma vida espiritual equilibrada, Jesus dá como embasamento desse ensino o pecado de outras pessoas que afetou você. A isso pode dizer respeito, por exemplo, a uma pessoa que você compartilhou um segredo muito íntimo da sua alma, porque você queria dividir a sua dor com alguém, você pediu a ele, não conte a ninguém, e de repente você vê aquela sua fragilidade exposta a muitos ouvidos. Aí você se instabiliza na fé, porque não é um pecado do outro que não diga respeito a você, mas é um pecado do outro que afetou diametralmente você. Um dia eu estou pregando sobre a mulher adúltera. Pastoreava uma congregação na Jatiuca, e uma mulher começou a chorar durante a pregação, e eu comecei a perceber do local onde eu estava, as lágrimas que copiosamente ela derrubava das suas faces. Quando acabou o culto, ela me procurou, e ela disse: pastor, um dia eu adulterei com o meu marido, contra o meu marido, foi só uma vez, e ele descobriu. Nós tivemos uma instabilidade muito profunda no nosso casamento, e o pior, pastor, eu não estava distante do Evangelho, eu era uma cristã. Às custas de muita oração, os dias se passaram e parece que as coisas foram se estabilizando. Ele aparentemente tinha liberado o perdão à minha alma, mas depois de 6 meses ele se suicidou. Ele não suportou a dor daquilo que eu fiz contra a sua vida e se suicidou. Ela disse a denominação que ela congregava no Rio de Janeiro, ela disse que pediu demissão do seu emprego, pediu ao seu pastor liberação, que estava mudando para um outro estado, e veio morar aqui em Maceió, porque queria estar distante das lembranças daquilo que ela havia feito. As portas do seu coração não vigiaram e saiu das suas atitudes um adultério, e aquele adultério instabilizou a vida do seu marido, que não fundamentado em Deus, também não vigiou aquilo que entrava no seu coração, porque Satanás começou a impregnar o seu coração: olha, se suicida, você vai acabar com esse sofrimento, e ele deu cabo da vida. E ela dizia naquele dia: mas pastor, parece que quanto eu mais corro daquilo que eu fiz, mais Deus me persegue. Depois que eu cheguei em Maceió, esse é o primeiro culto que eu estou visitando numa igreja, e olha o tema que o Senhor está pregando, o tema da mulher. Da mulher adúltera. É Deus quebrando o meu coração. Naquele dia eu a convidei a fechar as portas de entrada do seu coração, a guardar as portas de saída. Eu a aconselhei a desenvolver uma vida de intimidade que ela não tinha com Deus. Era uma religiosa, uma menina que nasceu e se criou no Evangelho, mas não tinha experiências com Deus, para que Deus pudesse restaurar a sua sorte. Ela passou durante todo o tempo que eu fui pastor daquela igreja,
congregando lá, ela aos poucos foi sendo restaurada. Deus a alcançou e liberou perdão para ela. Quando Jesus estava aconselhando os seus discípulos, Ele não estava dizendo assim: prepare os seus corações contra aqueles que cometem pecado e podem exercer influência sobre a sua vida. Não, Ele estava dizendo assim: cuidado com aqueles que pecam contra a sua vida, porque isso sim pode instabilizar a fé de vocês. Um filho, por exemplo, que foi abandonado pelo seu pai, a vida inteira a pergunta latente: por que meu pai me abandonou? Por que meu pai abandonou minha mãe? Nos deixou sozinho na nossa casa. O pecado de um que entra visceralmente na consciência do outro. O roubo de um sócio dentro de uma empresa vai instabilizar a cabeça do outro. Como confiar de novo nas pessoas se aquele a quem você confiou a co-liderança da sua empresa lhe roubou? Jesus estava ministrando ao seu discípulo aquilo que ele próprio passaria na sua própria vida. Um dia, ceando com seus discípulos, ele contou que no meio dos 12 havia um que havia o traído, e que já estava profetizado inclusive isso que ia acontecer. A escolha de Judas não foi uma premeditação para alguém que viesse a pecar contra ele. Qualquer um dos 12 poderia ter, porque foi o menos vigilante, foi o que não guardou as portas de entrada do seu coração e nem as de saída, foi o que estava muito próximo de Jesus, mas não guardava uma vida de intimidade com Ele, de quebrantamento com Deus, de vigilância sobre a sua espiritualidade, sobre os pensamentos que visitam a sua alma. No dia que alguém lhe ofereceu 30 moedas de prata para indicar quem foi Jesus, ele pensou assim: vou aceitar, é muita grana, isso vai ser a minha independência, não vou precisar mais de dinheiro na vida. E depois, quer saber, ele faz milagre toda hora. Se alguém for prender ele só, ele pode quebrar as correntes, vencer cadeias. E não foi o que aconteceu. O Salmo de número 41 diz: até o melhor amigo que eu tinha. Não foi um dos discípulos qualquer, foi o melhor amigo. O diabo sabe como articular tentações, como articular ataques, como desestruturar a fé de alguém. Ele usou o melhor amigo de Jesus. No Salmo 41, versículo 9, a palavra profetizava: até aquele em quem eu mais confiava. Era alguém com quem Jesus compartilhava os segredos mais íntimos do seu coração. Ele diz assim: aquele que eu dividia o meu pão. O que Jesus estava falando ali, irmãos, é que os ganhos que ele oferia do seu árduo trabalho de cada dia eram divididos com Judas Iscariotes. Até este me traiu. Mas perceba as reações de Jesus. Como foi que Jesus recebeu a traição de Judas? Ele anuncia, dando a ele uma oportunidade de arrependimento na ceia que ele não usufruiu. E depois, quando ele veio, que beijou ele na sua face, Jesus ainda olhou para ele e o chamou de amigo. Amigo, porque foi que você veio consumar a traição? Estava sendo traído, mas aquilo não estava desestruturando e desarticulando a sua fé. O que Jesus estava fazendo com seus discípulos era um intensivo de vida vitoriosa. E o pilar central foi: você tem que aprender a cuidar de si próprio, porque ninguém cuida de você melhor do que você mesmo. E para que você tenha esse autocuidado bem desenvolvido na sua vida, vida devocional de oração diária com Deus, vigilância nas portas de entrada, vigilância nas portas de saída. Vou chamar o Ministério Louvor para vir aqui à frente. Daqui a pouco eu volto com a conclusão dessa mensagem, com uma oração pela sua vida, para você que está aqui no templo e que ouviu essa mensagem, para você que está em casa também, nos assistindo pelas redes sociais. Deus tem um plano, e o plano é que você viva uma vida espiritual
triunfante. Mas antes de fazer qualquer coisa na vida espiritual, você tem que aprender a cuidar de si próprio. Daqui a pouco a gente volta. Será que você pode se levantar? Vamos exaltar o Senhor. Aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Diga temer por quê? Se eu estou guardado, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Quando Jesus estava ministrando aquela palavra para os discípulos, ele estava falando para aquele primeiro grupo de discípulos que ia ouvir aquela palavra pela primeira vez. Mas aquilo se via, lógico, para qualquer pessoa em qualquer tempo. Porque como aqueles discípulos, muitos de nós já fomos machucados pelo pecado de alguém. E de certa forma, muitos de nós carregamos dentro do nosso coração marcas que são assim, cicatrizes profundas de pessoas que nos machucaram, que nos manipularam as emoções, que nos usaram, que aproveitaram da nossa inocência e que de alguma forma nos prejudicou sobremaneira. Eu queria que você, que ainda não aprendeu a cuidar de si próprio como Jesus estava ministrando naquele dia aos seus discípulos, para você que quando lembra dessas coisas, do pecado alheio que atingiu você, você ainda chora, ainda dói, ainda amargura a sua alma, ainda desmotiva a sua comunhão com Deus, ainda tira de você o prazer de estar orando, às vezes até, quem sabe, não produz no seu coração o desejo de dar um cabo e um fim à sua própria existência. Tem pessoas que machucam tanto o nosso coração, que quando nós nos lembramos daquilo que aconteceu, do que aquela pessoa fez, nós ficamos instabilizados nas portas de entrada e nas portas de saída do nosso coração. Eu quero orar por você. Se você já foi machucado assim, se você já foi de alguma forma
alcançado por um pecado alheio que produziu e desarticulou as suas emoções, desestruturando a sua fé, eu quero orar por você. Por você que está aqui, por você que está em casa. Se você quiser vir aqui à frente para que nós possamos estar mais próximo de você, para que a igreja possa estar orando, seria recomendável. E é óbvio, irmãos, que não são poucos aqueles que de alguma forma Satanás já se levantou com a estratégia de nos afastar da presença de Deus com pecados alheios. Muitas vezes a instabilidade espiritual de alguém, a falta de comunhão, a falta de temor de Deus na vida de alguém produz tantas dores nas nossas existências que são difíceis de nós estabilizarmos a nossa fé. Se você quer receber uma oração hoje, você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Às vezes, quando somos machucados nas nossas histórias de vida, o primeiro pensamento que vem é o da vingança. Jesus, nessa passagem, disse aos discípulos uma coisa preciosa. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês agora. Jesus disse que se alguém que pecando fizer um mal a um dos seus pequeninos, porque o pecado de alguém muitas vezes nos desarticulam a fé, é melhor que ele tivesse uma pedra de moinho no seu pescoço e lhe pegassem e atirassem a ele no mar com aquela pedra. Quando eu era criança, meu avô tinha uma fazenda e nela tinha uma casa de farinha. Na casa de farinha tinha uma pedra de moinho, alguma coisa em torno de uns 400 a 500 quilos. Ela era presa por um eixo que estava sendo acionada por uma engrenagem e ela ficava rodando em cima do forno da casa de farinha. Quando ela passava pela mandioca, ela esmagava a mandioca, tamanho o peso daquela pedra. Mas Jesus não está falando de casa de farinha. Jesus está dizendo que a vingança não pertence ao homem, a vingança pertence a Deus. É Ele quem faz justiça, quem restabelece a nossa comunhão com Ele, com base nas providências que são necessárias. Ele disse, é melhor que essa pessoa que fez alguém descaminhar, derramar lágrimas incessantes, ter sonos mal dormidos, era melhor que ele tivesse colocado uma pedra e se atirasse ao mar do que ter mexido com um daqueles a quem Deus ama. Eu amo essa palavra de Jesus, não porque Deus se estabelece como juiz das nossas vidas, mas eu amo porque mostra que Deus está vendo todas as coisas que acontecem conosco e que a solução dos problemas que nos envolvem não nos pertence, é Ele quem soluciona tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos faz mal. É Ele quem trabalha no coração daquelas pessoas que, de alguma forma, abusaram da nossa bondade, do nosso amor e da nossa disposição de abençoar. Nós vamos orar por essas pessoas. Há alguém aqui nessa igreja, ouvindo essa palavra, que quer entregar a sua vida a Jesus? Também eu quero orar por você. Levante assim a sua mão. Há alguém assim, que quer entregar a sua vida a Jesus? Não? Em não havendo, levante a sua mão. Ah, tem uma pessoa lá atrás, que legal, vem aqui à frente. Alguém que está do lado dele, traga ele aqui. Vamos orar por ele também. Que bom, nós temos um jovem vindo, lardeado de uma senhora também, né? São os dois que estão entregando a vida a Jesus ou só você? Os dois? Oh, que coisa bonita. Vamos dar uma dupla salva de palmas então, né? Uhul! A Bíblia diz que os céus festejam quando alguém entrega a sua vida a Jesus. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Deus? Então vamos orar? Levante assim a sua mão na direção do altar. Pai querido, nós temos dois grupos distintos aqui. Um grupo de pessoas que vieram porque entenderam que a mensagem de Jesus aos discípulos, a instrução do autocuidado que Jesus deu aos discípulos também serve, cabe para elas nos dias atuais. Porque elas também foram
atingidas visceralmente pelo pecado de outras pessoas, e esses pecados instabilizaram as emoções, os sentimentos, as convicções, e intentam roubar a alegria de continuar vivendo na presença de Deus. Mas nessa noite, Senhor, pela Tua palavra, nós ministramos cura no coração de cada uma dessas pessoas. Nós ministramos, ó Pai, a ação restauradora do Teu Espírito. Mas de outra sorte, nós temos um casal que está também do outro lado, entregando sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor será salvo. Deus, eles estão fazendo essa confissão de que a partir de hoje Jesus passa a ser o Salvador das suas existências. Por isso agora, Pai, abre o livro da vida e inscreve o nome desse casal agora, restabelecendo sobre eles uma nova história e liberando sobre ele as ações poderosas do Teu Espírito Santo, que gera vida naquilo que já não tinha vida, que gera vida naquilo que já estava morto. Nós abençoamos, Senhor, a vida e a decisão que eles estão tomando nessa noite, tomando posse do nome do Teu Filho Jesus, para estabelecer a continuidade dessa decisão, que eles permaneçam para sempre na Tua presença, e que por essa decisão eles sejam salvos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão aqui, abracem-se uns aos outros. Amém. Nós vamos encerrar esse culto nessa noite com a bênção apostólica, mas antes de fazê-lo e de adorarmos o nosso Deus com o último hino, eu quero liberar para você nessa noite uma unção profética. Olhe para quem está do seu lado, levante assim a sua mão sobre a pessoa que está do seu lado e profetize sobre ela. Diga assim: cuide de você mesma, porque bem cuidada, ou cuidado, né? Você poderá levar a vida de Deus a muitos, em nome de Jesus. Amém? Tenhamos todos uma semana repleta de vida, de luz e da presença de Jesus. Antes de sair da igreja, espera esse último louvor e abraça seu irmão da direita, da esquerda, profetiza para ele: tenha uma semana abençoada no poderoso nome de Jesus.